Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no canal Pense com Ciência. E hoje iremos conversar sobre cirurgias espirituais, sugestão psicológica e hipnose. Será que a hipnose explica o fenômeno da cirurgia espiritual? É sobre isso que a gente vai conversar neste vídeo. Bom, eu não vou aqui ficar citando exemplos que todo mundo conhece de pessoas que já fizeram ou fazem esse tipo de coisa, que é a cirurgia espiritual. Mas a gente sabe que no Brasil tem uma influência pesada do espiritismo e se populariza muito essa prática de cirurgia espiritual. Eu vou trazer aqui uma perspectiva científica da coisa, de como a hipnose pode realmente explicar esse fenômeno. Para quem não sabe, a hipnose já foi inclusive utilizada como anestesia e também para cirurgias de grande complexidade. E um desses exemplos é o médico escocês chamado James Isdale. Ele se formou por volta de 1830, se mudou para a Índia e começou a ver vários médicos indianos fazendo movimentos com as mãos e aplicando algumas técnicas lá que envolviam sugestão psicológica, e os pacientes acabavam melhorando alguns casos deles. Então, com base nisso que ele observou, ele desenvolveu uma técnica de anestesia hipnótica. E para vocês terem uma ideia, gente, o James Isdale, ele chegou a realizar cerca de 300 operações de cirurgia só com anestesia hipnótica. Ele fez 19 amputações. Também fez uma cirurgia de retirada de pedras nos rins, apenas com a sugestão psicológica. Mas como será que isso foi recebido na época pela sociedade? Os médicos indianos apoiaram bastante o James Isdale. Ele tentou submeter 2 artigos científicos a revistas britânicas tradicionais, mas elas não aceitaram publicar. Apenas The Zoist fez a publicação porque era uma revista mesmerista, que tinha muita influência do médico Mesmer. Além da rejeição que o James Isdale teve do establishment científico, por volta de 1840 surge a anestesia química. Então, se considerava que a anestesia hipnótica não fazia nem sentido de continuar sendo utilizada. E o método Isdale de anestesia hipnótica podia levar horas e horas, que ele ia conversando com o paciente, colocando esta pessoa em um transe hipnótico tão profundo que aquele indivíduo não ia conseguir responder a nenhum tipo de estímulo. Hoje você vê a anestesia hipnótica sendo utilizada na odontologia, para fins psicológicos também é regulamentado, mas tem muita gente usando a hipnose de forma que não é científica, de uma forma esculachada, para ser bem sincero. E tem muita bagunça, pegam muito a hipnose para fazer bagunça por aí. Mas é uma técnica que, se for baseada em evidências, tem algum sentido. Outro caso que vai chamar muito a atenção de vocês nessa discussão de cirurgia espiritual é um caso de 1951, quando um médico inglês chamado Dr. Menzel recebe um paciente de 16 anos que tinha a pele supostamente aí cheia de verrugas. E como na época se falava muito que a hipnose podia eliminar verrugas, ele resolveu fazer uma hipnose com esse garoto. Esse paciente passou por uma técnica de sugestão psicológica de hipnose para que as verrugas caíssem. E ele voltou uma semana depois e as verrugas tinham caído. Vocês não imaginam o que aconteceu. Se descobriu que, na verdade, não eram verrugas, mas que esse paciente tinha uma condição incurável chamada eritrodermia ictiosiforme congênita, que é uma doença que a pessoa já nasce e que deixa a pele inteira rachada. E aí, supostamente, esse garoto ficou curado por conta da hipnose dessa doença. Isso chocou muito a comunidade médica britânica e também esse médico. Em 2002, o Discovery Channel procurou esse paciente, não revelou a sua identidade, ele tinha 67 anos e ele continuava com a pele saudável. Bom, esse caso foi publicado no British Medical Journal em 1952. O que a gente poderia pensar nesse caso é que a eritrodermia possivelmente seria uma doença afetada pela mente e também que esse seria um caso de um paciente que teve a sua doença física afetada por uma questão psicológica. Mas a verdade é que absolutamente ninguém conseguiu reproduzir o que o Dr. Manson fez com esse paciente de 16 anos. Nem ele próprio
teve êxito nessa replicação dos resultados. E em ciência a gente precisa que os resultados sejam replicados por outras pessoas. Portanto, fica um caso anômalo e inexplicado. Não quer dizer que é inexplicável. Tem diferença dessas duas coisas. Acho que fica bem claro como que a hipnose e sugestão psicológica pode ser realmente impressionante, quais impactos que ela pode ter. Eu considero que as cirurgias espirituais podem sim ser explicadas pela hipnose, respondendo à pergunta deste vídeo. Exatamente, a sugestão psicológica tem um impacto gigantesco que vocês não podem nem supor, porque eu já citei exemplos aqui neste vídeo de até amputação feita com anestesia hipnótica. Portanto, quando você vê algum médium fazendo uma cirurgia espiritual, você se lembre que a hipnose já foi utilizada para fazer cirurgias que são muito mais complexas do que esses médiums estão fazendo por aí. E eu não posso deixar de lembrar de uma figura muito emblemática e bastante conhecida, que é o Padre Quevedo, que nesses programas que ele confrontava esses médiums, ele sempre pedia que curassem uma cárie ali na hora. E eles nunca conseguiram fazer isso. Só uma curiosidade. Encerramos por aqui. Se você gostou, eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. Dúvidas, críticas, sugestões? Deixe o seu comentário abaixo. Eu estou aberto a discussões. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Muito obrigado.